Você já teve a sensação de que algo essencial está sempre prestes a chegar, mas nunca chega? Como se existisse um reino prometido, mas ele não aparece, não importa o quanto você busque. E se o problema não for a demora, e sim o lugar onde você aprendeu a procurar? Talvez você reconheça isso. Uma espécie de desalinho difícil de explicar. Não é dor, não é tristeza. É um vazio que não dói, mas insiste. Um desejo silencioso de encontrar sentido, de pertencer, de saber se está indo para algum lugar ou apenas se movendo. Quase sempre a conclusão vem rápida e pesada. O problema sou eu. Talvez faltou esforço, talvez escolhas erradas, talvez você não seja tão capaz quanto outros parecem ser. Mas, e se não for sobre a sua capacidade? E se essa inquietação não for uma falha, mas um sinal? Agora repare nisso. Desde cedo aprendemos a buscar fora. Pertencimento vindo da aprovação. Direção vinda de regras alheias. Paz adiada, esperando que o mundo se acalme para então acalmar por dentro. Sempre há algo brilhando do lado de fora. Uma promessa, um próximo passo, uma versão melhor de você. Mas por quê? Mesmo quando alcançamos, nada dura. Fique comigo nisso. Não tente resolver. Só observe como isso ressoa aí dentro. Na vida moderna, tudo gira rápido. O mundo funciona como uma longa vitrine. Novas conquistas, respostas prontas, o próximo grande passo. Aplicativos prometem felicidade em poucos passos. Perfis exibem o caminho certo para viver. Você tenta encaixar, imitar, seguir a fórmula, confiar no olhar do outro. Mas quando a noite chega e o barulho diminui, aquela paisagem brilhante evapora. E o que resta é só você, com seus próprios silêncios. Já percebeu como nos acostumamos com distrações? Listas, tarefas, instruções vindas de fora. Como se houvesse um caminho secreto, mas é sempre o outro que sabe. Quando algo falta, o impulso é imediato. Buscar fora. Alguém. Um método. Um acontecimento que conserte tudo. Só que essa busca nunca termina. E quanto mais intenso o vazio, mais barulho se cria ao redor. É um ciclo. Algo está errado. Algo lá fora vai consertar. E quando não conserta, a busca recomeça. Só que com outro nome. Observe isso por um instante. Sinta o impulso de olhar para fora. Agora, tente apenas notar o que está pulsando em silêncio por dentro. E se toda essa procura fosse um labirinto? Paredes feitas de expectativas, histórias que você ouviu, sonhos que nem nasceram em você. O mais curioso desse labirinto é que ele só parece real enquanto sua atenção está voltada para fora. E quanto mais você procura a saída, mais distante ela parece. Então surge uma pergunta rara. E se você já estivesse nesse reino, mas distraído demais para notar? Ignorância, aqui, não tem a ver com falta de inteligência. É como um véu sutil, quase invisível, cobrindo algo que já existe. Você se identifica com papéis, com máscaras, com a imagem de que por fora está tudo bem. Talvez o despertar seja menos sobre encontrar e mais sobre perceber. Uma virada silenciosa, quase imperceptível. Algo em você começa a notar que a paz não depende do silêncio externo, mas de uma escuta interna que sempre esteve ali, apenas pouco treinada. Pense em momentos simples, quando, em silêncio, surge uma clareza que não veio de ninguém. Quando uma decisão certa aparece não porque alguém disse, mas porque internamente se tornou óbvia. Não é um acontecimento, é um estado. Como se, por trás do turbilhão de vozes externas, houvesse um espaço límpido, que não cabe descrever, mas que se pode sentir. Todo esse movimento de buscar por fora talvez tenha sua função. Pode servir como espelho, como provocação, como convite à pergunta. Mas ele nunca entrega o que promete. O reino, esse sentido definitivo, não chega de fora porque ele nunca esteve fora. Fique atento agora.
O que você procura talvez seja, na verdade, aquilo que observa. A atenção que corre para fora sempre começa por dentro. Imagine por um segundo. E se o reino for apenas a forma como você está presente agora? Quando não tenta se ajustar, se provar, se esconder. E se for uma disposição silenciosa, um campo aberto onde tudo pode ser visto sem defesa, sem pressa, sem a necessidade de se tornar mais nada? Não se apresse em aceitar isso. Não precisa rejeitar. Apenas fique curioso. Então surge a pergunta: como acesso esse reino? Mas, e se não for acesso? E se for reconhecimento? Uma memória silenciosa que sempre esteve aí, abaixo das camadas de busca. Veja, nem tudo precisa de resposta. Nem toda chave vem de alguém externo. Talvez o segredo seja permitir silêncio e notar o que nunca dependeu do mundo de fora. O convite está feito, mas não há rota, nem roteiro. Essas perguntas continuam depois que o vídeo termina. No fundo, cada um precisa descobrir por si. Talvez, sentando em silêncio e ouvindo esses sussurros internos, o que parecia distante revele sua proximidade. Só observe, só sinta, e veja o que acontece quando você para de esperar que algo venha de fora. Se em algum momento você sentir vontade de conversar sobre essas inquietações, sobre seus ciclos, seus símbolos internos, ou até sobre os sonhos que te visitam, existe um companheiro silencioso para esse caminho, o Astro Mentor. Ele conversa com você de forma íntima pelo WhatsApp, interpreta seu mapa de um jeito único, ajuda a entender fases, sonhos e movimentos internos, sempre no seu ritmo, com cuidado e presença. Pode ser apenas um começo de conversa, um jeito de ir mais fundo nesse reconhecimento interior. Se tocar em você, o link está na descrição. No fim, o reino talvez não chegue de fora, mas nunca se sabe o que uma nova pergunta pode abrir do lado de dentro.